ela sempre acreditou em toda crendice. Simpatia era com ela mesmo. Desde menina, Dalva, ela sempre acreditou em tudo. Em tudo. Ledoras de mão, horóscopo, ledoras de cartas, tudo. E ela dava um valor extraordinário a isto. Desde pequena, supersticiosa ao extremo, não passava de jeito nenhum debaixo de escada. Gato preto pra ela, passando na frente dela, era sinônimo de azar. E tantas coisas ela carregava um monte de patuás, um monte de talismãs. Ela acreditava piamente. Não saía de casa sem um galinho de arruda atrás da orelha. Dalva, bonita, uma moça bonita. Ela cresceu na adolescência. Ela era a maior frequentadora de cartomantes. A maior frequentadora de cartomantes. A maioria sempre dizendo o que a pessoa quer ouvir. Sempre falando o que a pessoa quer ouvir. Você vai encontrar uma pessoa maravilhosa. No futuro você vai casar, vai ter filhos, vai ser muito feliz, vai fazer uma longa viagem. Todas falam a mesma coisa, ou quase todas. Ela ia nestes locais, aonde se adivinha o futuro. E horóscopo, então? Horóscopo era com ela mesmo. Todo dia, ela ligava ao rádio, enquanto não ouvisse esta frase: Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Ela não saía de casa, enquanto não ouvia o que o horóscopo dizia. E quando falava, era um dia para tomar cuidado. Ela ficava apavorada. Ela ficava super apavorada. Ela que sempre dizia, ela que sempre falava, que sempre dizia: comigo todo mundo acertou. Comigo todo mundo acertou. Eu fico até arrepiado ao contar este tipo de história. Eu fico assim, na dúvida. Será que é tudo verdade? Será que existe mesmo alguém que adivinha o futuro? Será que existe mesmo a sorte, como se diz? Tirar a sorte, ler a sorte. Será que existe? Ela sempre falou, comigo sempre deu certo. E ela contava de uma cartomante. Ela, com 17 anos, era apaixonada. Namorava sério com um rapaz. Uma cartomante falou para ela: você não vai casar com esse rapaz. Ele vai aprontar com você. Você vai descobrir coisas tortas, coisas erradas. Você mesmo vai desmanchar com ele. Ela não acreditou, achou que a cartomante estava falando besteira. Essa cartomante só fala bobagem. Eu gosto desse rapaz, mas foi ela que viu ele aos beijos e abraços com uma prima dela. Foi ela que terminou. A cartomante adivinhou, dizia ela, e sempre adivinhou. Você logo vai conhecer uma outra pessoa. Conheceu. Esta sim vai te fazer feliz. Você vai conhecer e rapidamente vai casar. Rapidamente ela casou. Ela conheceu Mário, excelente pessoa, jovem trabalhador que gostou dela, que casou.
em pouco menos de 6 meses. O casamento que aconteceu e ela era extremamente feliz. Mas Mário era do tipo diferente dela. Não acreditava em nada disto. Vamos comigo, tem uma cartomante, me falaram de uma cartomante, eu vi na televisão, ela adivinha tudo. Adivinha? Ah, você é boba. Você é boba. Não existe. Se cartomante, se pessoas que dizem que vem o futuro, dissem mesmo, acertavam na loteria, ganhavam na Mega Sena, ganhavam em tudo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tem. Comigo sempre deu certo. Olha, tô perdendo a hora. Liga o rádio. Liga que eu quero ver o meu horóscopo. E ela ficava ansiosamente esperando. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Será um dia bom? Se falassem que o dia era bom. Ela ficava feliz, contente, se vestia e saía. Agora, se falassem que o dia era para tomar cuidado, ela se trancava em casa. O horóscopo falou. Quando ela não engravidou, quando ela foi naquela ledora de cartas, uma cartomante, uma mulher que lia cartas, ela cortou o baralho e a mulher começou a ler o futuro dela. Quer saber alguma coisa em especial? Perguntou a mulher. Quero. Eu vou ter filhos. Já sou casada há 4 anos. E não engravidei. Eu não evito. A mulher jogou o baralho. Ela cortou o baralho e a mulher começou a ler. Não. Pelo menos neste casamento eu não vejo maternidade para você. Não vejo. E olha, desculpe falar, tome cuidado com viagem. Mas por quê? Não. É apenas uma advertência, uma orientação. Tome cuidado com viagem. Ela ficou decepcionada. Mas aquela cartomante poderia estar errada. Aquela cartomante, ela vai numa mulher que lia a mão. Ela vai numa mulher que disseram pra ela: excelente, cobra caro, mas acerta. Cobra caro, o olho da cara, mas acerta tudo. Ela foi. Eu quero saber se vou ser mãe. Olha, minha filha, pelo menos neste casamento não. E tome cuidado, porque eu vejo aqui uma cruz no seu destino. Tome cuidado com viagem. A mesma coisa que a outra falou. Ela juntou o dinheiro e foi numa sensitiva. Destas pessoas que olham e dizem: vem o futuro. Não joga carta, nem lemão, uma bola de cristal no meio da mesa. A pessoa olha. Você tem que tomar cuidado. Eu vejo um acidente grave na sua vida. O tempo correu. O tempo passou e nada de gravidez. 7 anos de casamento. Tratamento, médicos, todo mundo consultado, simpatias e nada. Naquele final de ano, o marido fazia questão
de visitar a família dele, pai e mãe dele. O sogro e a sogra dela moravam em Minas, Governador Valadares, e o Natal seria passado na casa do sogro da sogra. Ela não queria ir. Não, a viagem é muito longa, é melhor a gente tem que comprar passagem com antecedência. Ele comprou passagem de ônibus. Ele comprou, eu não quero ir, eu tô assim com um pressentimento ruim dessa viagem. Você sempre com desculpa. Sempre que é para visitar minha família, você coloca obstáculo. Brigaram. Ela brigou com o marido brigou com ela. Mas ela acabou concordando. Tá bom, eu vou, tá bom, eu vou, tá bom, eu vou. A viagem se avizinhava. A viagem estava chegando a hora de ir. No dia anterior à viagem, ela estava numa expectativa. Sabe quando a pessoa está nervosa, está com um pressentimento ruim? Era o medo. Aquela mulher, há 3 anos atrás, a mulher disse: toma cuidado com viagem, a da carta. A da mão, toma cuidado com viagem. A vidente, toma cuidado com viagem. Ela liga ao rádio no dia anterior à viagem para ouvir o seu horóscopo. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. E a pessoa que deu o horóscopo disse: cuidado, você está propenso a um acidente. Eu não vou. Eu não vou. Quando o marido chegou naquela noite, ela comunicou: eu não vou. Meu horóscopo, você é uma idiota. Saiu uma brigaiada terrível. Foi uma briga. Você não vai? Mas eu vou. Vai passar o Natal longe de mim? Não, você que vai passar o Natal longe de mim. Tá tudo combinado, a passagem tá comprada. Minha mãe tá esperando, minha família te esperando, nos esperando. Você vem com o horóscopo agora? Mas eu não vou. A gente vai ter um acidente. Que acidente? Coisa nenhuma, ninguém vê o futuro. Dormiram em camas separadas. Ela dormiu no sofá. Cedo no dia seguinte, de mala pronta, ele saiu de casa. Carregando a mala, nem disse bom dia, nem Feliz Natal, nada. Você não vai, né? Você não vai. Então, tchau. O acidente aconteceu. O ônibus caiu num precipício. Não se sabe até agora a causa do acidente. Parece que furou um pneu e o motorista não pôde controlar naquela ponte o ônibus. Ele rompeu a cerca da ponte e caiu num precipício. A maioria das pessoas morreu. A maioria morreu. O marido dela morreu. Ela continua lendo sorte. Foi esse assobio? Azar? Será que foi azar? Será que foi algum sinal? Foi no meu rádio? Foi no seu rádio? Se assobiar de novo é problema. Vamos terminar por aqui. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia possa imaginar. Vambora. Seu Olegário tinha uma vida sossegada, rotineira. Rotina era o sinônimo de sua vida. Rotina.
Todo dia era a mesmíssima coisa. Seu Olegário, 65 anos de idade, 65 anos de vida, vida pacata, viúvo, aposentado, ele morava só, ele cozinhava para ele fazia comida, lavava sua própria roupa, arrumava sua casa, ele cuidava de si. Viúvo há bastante tempo, ele tinha 5 filhos. Tinha 5 filhos, 2 moças e 3 rapazes, Ana e Anabel, Márcio, Eduardo e Décio, seus filhos, filhos que mal ouviam. No Natal, de vez em quando, vinha um filho, dava um presente, convidava, pai, vai na minha casa. Sabe convite que é feito assim, que não é pra ir? Vai, mas não é pra ir. Pai, quer ir na minha casa no Natal, pai? Eu vou passar, não tem muita coisa, vai muita gente, mas se o senhor quiser ir, seu lugar tá garantido. Quer ir, pai? Quer ir? Não, filho. Aniversário. De vez em quando um filho vinha, de vez em quando um presente e ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, não sempre. 5 filhos, cada um vivendo em um bairro diferente, cada um vivendo sua vida independente. Seu Olegário, a rotina. Toda manhã ele caminhava, fazia uma longa e sempre a mesma caminhada, 8, 9 quarteirões, a rotina de sua vida. Só era quebrada. A rotina era essa, de manhã ele caminhava, vinha para casa, sentava, tomava um banho, preparava comida, comia via TV, jantava, via TV, dormia, levantava, caminhava, só uma vez por mês. A rotina era quebrada, só uma vez por mês a rotina era quebrada. Quando ele ia receber a sua aposentadoria, ele ia no banco, recebia 1.300 por mês, pegava o dinheiro, saía, parava na loteria, na casa lotérica e jogava um bilhete na Mega Sena, um bilhete na Dupla Sena, um bilhete na Quina, um bilhete na Loto Fácil e um bilhete na Loteria Esportiva e comprava inteiro R$10, comprava um bilhete da Loteria Federal. Ele gastava R$22 todo mês. Era uma vez só por mês, no dia do seu pagamento. Mas ele esperava com ansiedade o resultado. Não que ele tinha grandes esperanças de ganhar, mas era aquela expectativa de quem joga. Será que deu? Será que deu? Naquele mês, seu Olegário, seu Olegário comprou um bilhete que ele adorou o número. Ele viu na loteria, na casa lotérica, ele viu um bilhete 00333, cobra com 333, cobra 333. Ele comprou, era uma terça-feira. Na quarta,
houve a extração da Loteria Federal. Na quinta de manhã, ele foi conferir. E sabe o que deu na cabeça? 0, ele tinha. 0, ele também tinha. 3, ele tinha. Outro 3 ele tinha. Outro 3 ele ganhou. 100 mil reais. 100 mil reais. Para ele uma fortuna. Seu Olegário. O que eu faço com o dinheiro? O que eu faço com o dinheiro? Ele pensou, vou fazer uma viagem para Poços de Caldas. Por que Poços? Ele passou a lua de mel há muito tempo em Poços. Vou para Poços. Ele veio para casa eufórico. Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Ele ligou para sua filha Ana. Ana, amanhã às 8 da noite esteja na minha casa. Mas pai, por quê? 8 da noite. Pai, aconteceu alguma coisa? Não. Eu quero falar com você às 8 da noite. Pai, não sei se... 8 da noite. Ele liga para a Anabel. Fala a mesma coisa. Liga para o Márcio. Ô pai, às 8 da noite não dá, eu trabalho. Eu não sei se vou, vem. 8 da noite. Eduardo, às 8 da noite, Eduardo. Desce às 8 da noite. Os filhos finalmente reunidos. Os filhos finalmente juntos. E ele fala, ganhei na loteria. Recebi 100 mil. Separei 5 mil para você, Ana. 5 mil para você, Anabel. 5 mil para você, Márcio. 5 mil para você, Eduardo. 5 mil para você, Décio. Ele deu, pai, obrigado, pai. Você não imagina como quebrou o galho. Obrigado, pai. Ele ficou com 75. No dia seguinte, quem veio na casa dele foi a Ana. Pai, posso te pedir um favor, pai? O meu marido Roque tá querendo comprar uma perua. Tá faltando 15 mil, empresta, pai. Ele emprestou, depois veio a Anabel. Pediu 7, que o marido estava devendo no banco. O Márcio pediu 8. Reforma da casa. O Décio tinha uma dívida de 16,15. Ele deu. E o Eduardo veio, pai, quero comprar um carro, meu sonho. 20 mil ele deu. Ele deu 15 para a Ana, 7 para a Anabel, 8 para Márcio, 15 para o Décio, 20 para o Eduardo. Sobrou 10 mil para ele. Sobrou 10 mil para ele. Ele estava feliz. Dava. Ele ia para Poços de Caldas. Foi quando, na terça-feira, Márcio foi na casa dele. Márcio, que tinha pego 8. Pai, você foi injusto, pai. Você foi injusto, pai. Bem injusto. Para mim você deu 8. Pro Décio você deu 15. Pro Eduardo deu 20. Pai, me arruma mais um pouco, pai. O Eduardo ganhou 20. O Décio 15. Eu 8. 8 mais 5. Não tenho mais. Foi quando chegou o Décio. Décio, ele foi pedir mais. Os dois irmãos se encontraram. Márcio, o que você veio fazer aqui? Já ganhou mais do que todo mundo? Não, quem ganhou mais foi o Eduardo. Mas você pegou 15, eu peguei 8. Você não merece, mereço. Vai!
Vai! Os dois irmãos começaram a brigar. Márcio, o que tinha recebido 8, pegou uma faca. Décio, o que tinha recebido 15, lutou, tomou a faca, esfaqueou e matou o irmão. Foi preso. Márcio morreu, Décio preso. Não houve viagem. Aconteceu o enterro que seu Olegário pagou. E o que sobrou não deu nem para pagar de entrada para o advogado defender Décio. Seu Olegário fala: maldita sorte! Maldita sorte! Sorte maldita! Ganhei! Maldita sorte! A saudade o matava. Quanto mais o tempo passava, mais ele lembrava. Disseram no começo para ele que o tempo seria o melhor remédio, que o tempo cicatriza qualquer ferida de amor, que o tempo passando cicatrizava. Será? Ele acreditou, mas o tempo foi passando, o tempo foi correndo e a saudade aumentando. Ele, dia e noite, lembrava dela. Dia e noite dormindo, acordado, ele lembrando dela, sonhando, pensando nela. Moreira, a vida dele agora era um fracasso. Ele não tinha mais nenhum ideal. Aquele sonho de se formar, de fazer faculdade, passou. Faculdade para quê? Para quê? Para que viver se ele não tinha ela? Se ela foi embora, e foi embora de uma maneira abrupta, de uma maneira até esquisita. Um namoro, Moreira, naquela pequena cidade do interior paulista, Moreira, ela também era de lá. Eles eram de lá, naquela pequena cidade. Eles começaram a namorar. Moreira, o pai dele, dono de uma loja de armarinhos, vendia de tudo: botão, agulha, linha, tecido, armarinhos em geral. Uma loja naquela pequena cidade. Moreira estudou com ela. Moreira era 3 anos mais velho do que Alzira. Desde pequenina, ela tinha amizade com ele. As famílias eram amigas. Mas um dia ela foi embora. Um dia, simplesmente, ela foi embora. Simplesmente, ela não deu explicação, ou melhor, deu, mas ele não se convenceu, não foi convincente a explicação dela. Foram anos de namoro, os planos para um casamento. Até o pai dele havia dado uma casa. Ele iria morar naquela casa. Ele iria mobiliar aquela casa que o pai havia dado para ele casar com Alzira. Foi num começo de ano, depois das festas de Natal e Ano Novo, que ela chegou para ele e disse: "Tô indo embora. Tô indo embora." "Como assim?" "Vou para São Paulo. Vou para a capital, vou para São Paulo. E eu?" "Não venha atrás." "Mas nossos planos, nosso namoro." "Eu não gosto mais de você." Simplesmente na lata. Simplesmente na cara. "Mas você está falando isso da boca para fora, não é?" "Não." Acabou. Moreira
acabou. Há muito tempo eu venho planejando isto. Nosso amor terminou. Não, eu gosto de você. Mas eu não gosto. E simplesmente no dia seguinte, de ônibus, ela veio para São Paulo. A família dela não sabia para onde ela tinha ido. Com o tempo, a mãe dela mudou. O pai dela mudou. A família dela mudou. Moreira, ele na expectativa, um dia ela vai voltar. Ele nunca mais namorou ninguém. Não tinha vontade, nem de sair, nem de ficar. Ele só lembrava dela. Trabalhava na loja do pai, mas sempre com o pensamento distante, sempre com o pensamento longe. Quando o carteiro passava, e passava diariamente, ele seguia com sofreguidão os passos do carteiro na expectativa, na esperança de uma carta, um telegrama. Nunca uma só palavra. Ele tentou no começo localizá-la, enquanto a família dela ainda morava na pequena cidade deles. Ele ainda tentou localizá-la, mas a mãe dela, eu também não tenho notícias, dizia ela. Deveria ser mentira. Ela deveria ter dado ordens para que a mãe falasse isso, para não dar o endereço, o telefone dela. 4 anos, 5 anos, 6 anos. Moreira, ao completar 30 anos de idade, Moreira, no seu aniversário, chorou. Sentou no banco da praça em que ele e ela sentaram tantas vezes, trocaram beijos tantas vezes, e Moreira chorou. 30 anos. Ele não era mais menino. Ele já deveria estar casado, ter filhos, mas ele sofria. Naquela praça, sentado, ele chorou. Será que ela tinha casado? Será que ela era feliz? Será? Ele só pensava nela. Só pensava. Ia na missa, na igreja. Quanta promessa ele fez para Santo Antônio. Quantas promessas ele fez para tudo que foi santo. Ele fez promessa. Mas nunca nenhuma notícia. 32 anos de idade. Há quanto tempo ela tinha ido embora? Ela estava com 29, ele 32. O pai dele se aposentou e deixou a loja para ele. Mas ele não tinha sonhos. Ele não tinha expectativa de progresso, de aumentar a loja, de negociar melhor. A loja. Abriram mercados na cidade, na pequena cidade, supermercados, que vendiam mais barato os artigos que o armarinho dele vendia. Mas ele nunca ligou. Para ele qualquer coisa estava boa. Ele passa a morar sozinho. Ele fica morando naquela casa que o pai deu para quando ele casasse. Ele precisava saber dela. Durante anos, quase uma década, durante anos, quase 10, ele viveu na saudade. Saudade que não curava, que não passava. Era uma doença progressiva. A saudade cada vez maior. Toda música lembrava dela, toda estrela, toda chuva, todo sol, todo dia, toda hora. Tudo lembrava. Ele, com 34 anos de idade, fazia muito tempo, ele ia à procura dela.
Ele decidiu. Ele ia à procura, mas procurar aonde? A família dela havia mudado para uma cidade perto de São Paulo, Francisco Morato. Ele veio, a mãe dela o recebeu e falou: filho, esquece. Ela está em outra. Ela vem de vez em quando aqui. Muito de vez em quando ela mora. Ela mora ali, perto da Praça Marechal Deodoro. Mas ela, quando eu falo de você, ela ri. Ela dá risada. Esquece, meu filho. Mas ele tinha que vê-la. Ele tinha que ouvir ela falando da própria boca. Da boca da sua pessoa amada. Ele queria, não queria, mas ele queria saber dela. Por quê? Será que ela lembrava dele pelo menos de vez em quando? Ela casou? Ela casou? Perguntou ele. Não casou. Ele, onde é a Praça Marechal? Santa Cecília. Ele, ali tem muita rua. Alameda Nótima, Alameda Glete, Avenida Angélica. Tem muita rua. Tem muita rua. Aonde? Aonde será? Ele noite e dia vagueia por ali. Ele noite e dia andando de lá para cá. Ele encontrou. Ele encontrou Alzira, a mulher de sua vida, parada numa esquina. Ridícula. Uma saia curta, uma pintura ridícula. Uma sainha curta, os seios quase de fora. Ela era uma mulher da vida. A mulher pela qual ele sofria há tanto tempo era uma mulher da vida. Ele fica olhando, não acreditando no que seus olhos viam, até que ele decidiu se aproximar. Alzira, meu nome... Ela ia falar que o nome dela não era Alzira, mas ela reconheceu. Você aqui? O que você está fazendo aqui? Eu nunca te esqueci. Eu quero... Sai dessa vida. Casa comigo. Eu quero... Eu nunca te esqueci. Ela riu. Ela riu e chamou uma colega dela que estava perto. Esse daqui foi meu noivo. Ele está querendo que eu case com ele. Ele está querendo que eu case com ele. Ele, humilhado, mais uma vez tentou, eu sei. Ela tinha bebido, estava bêbada. Estava bêbada. Fica comigo, eu fico. É só você pagar. É só você pagar, eu fico e faço o que você quiser. Você quer ser meu cliente? Paga, adiantado. Chorando, Moreira foi embora. Caminhou e as lágrimas caíam. Alzira ficou rindo. Casar. Casar. Moreira, naquela noite, ele tomou o maior fogo da história. Bebeu até cair. E foi parar numa delegacia de polícia, no 3º Distrito Policial, aonde ao delegado contou a sua história. Aonde contou para investigadores e delegado a sua história. Bebi, quero beber mais, quero esquecer, dizia ele. Moreira, a longa paixão. Não sei. Como é que eu posso saber o que aconteceu depois? Como é que eu posso saber?
história da história. Este caso faz parte da história da polícia. Ele, Amarildo, o nome dele, um rapaz bonito, atlético, ambicioso, super ambicioso, era meio trabalhador. Meio, não era tão esforçado no trabalho não, mas o sonho de ficar rico, o sonho de ser rico. Amarildo, ele era da cidade de Campinas. Em Campinas ele era noivo. Nice era sua noiva. O pai da Nice tinha 2 casas alugadas. Ele planejou ficar com uma pelo menos. Ele e Nice, ele gostava dela, mas ela gostava muito mais dele. Nice era apaixonadíssima por Amarildo. Estavam noivos. Ele trabalhava numa firma. Foi o pai dela que arrumou o emprego para ele. Ele trabalhava numa firma que tinha filial em Campinas, a matriz era São Paulo. Tudo corria deste jeito. Amarildo, tranquilo, sossegado, ambicioso, bonito, atlético, mulherengo como ele só. Ele traía a Nice de fio a pavio. Ele atraía e parece que ela sabia, mas ela noiva dele. Casamento praticamente, não oficialmente marcado, mas praticamente. No ano que vem, ela dizia, eles iriam se casar. Até que aconteceu aquela viagem dele. Uma convenção da firma aonde ele trabalhava. Era em São Paulo. Viagem Pequena Campinas, São Paulo. Talvez ele voltaria no mesmo dia. À noite haveria a convenção, a reunião de pessoas da mesma firma. Ele marcou. Se não terminasse tão tarde, ele voltaria para Campinas no mesmo dia, mas não voltou, porque neste dia ele conheceu Dona Cleide. Dona Cleide era uma das diretoras proprietárias da firma. Dona Cleide, ele estava com 23, 24 anos. E Dona Cleide era viúva. Dona Cleide era muito rica. O marido dela é que era sócio daquela firma, um dos sócios daquela grande firma. Havia falecido há 5, 6 anos e Cleide, Dona Cleide ficou no lugar dele. Naquela noite, na convenção, Dona Cleide não tirava os olhos do Amarildo. Amarildo realmente era um moço bonito. Dona Cleide olhava, sorria, e ele, mulherengo, não perdeu a oportunidade. Embora velha, era diretora da firma onde ele trabalhava e viúva rica. Nesta noite, ele não voltou para Campinas. Foi ela que pagou. Foi ela que pagou o jantar. Foi ela que praticamente o convidou para jantar. Depois do jantar, não motel. Hotel. Ela falou, fique em São Paulo. Fique em São Paulo. Se hospeda e deu o nome de um grande hotel. Caríssimo. Ele falou, não tenho ficha para isso. Não tenho cacife para isso.
Ela falou, não se preocupe, a firma paga. Ela pagou. Quero ver se você gosta do quarto. E ela o acompanhou e já viu o que aconteceu. Amarildo e a velha viúva. Não velha, mas diante dele velha. Ela 50 e poucos anos, ele 23, 24. Dona Cleide gostou. Ai, como gostou! Amarildo era bom naquilo. Amarildo voltou para Campinas e Dona Cleide, a diretora agora. Dona Cleide telefonava constantemente para ele. Ele começou a fazer, ele dizia para a noiva, ele começou a fazer hora extra. Reuniões em São Paulo. Hora extra, reuniões em São Paulo. Dona Cleide o intimava. As reuniões eram em motéis, hotéis, apartamento dela. O apartamento dela era gigantesco. Era luxuoso. Dona Cleide se apaixonou por Amarildo. Amarildo era noivo. Gostava da noiva, mas ele gostava mais de dinheiro. Ele gostou do luxo. Nunca tinha comido caviar. Nunca tinha ido em restaurantes luxuosos. Ele adorou hotel de luxo. Ele adorou roupas que ela comprou para ele de grife. Ternos sob medida. E ele explicava para a noiva, eu agora estou ocupando um cargo na firma, eu agora sou representante da firma de alto bordo, eu preciso camisa francesa, Pierre Cardin, gravatas de $100. A mulher realmente era rica e a mulher ficou doidinha por ele. Doidinha e era ciumenta. Você precisa deixar esta noiva, porque ele dizia, eu nunca vi uma mulher como você. Você é mais velha, mas é como vinho amadurecido em tonel sensacional. Você, não que eu seja inexperiente, pelo contrário, eu tenho muita experiência, mas eu nunca vi uma mulher e falava, tão boa. Eu nunca vi uma mulher tão, deliciosa. E a mulher, a velha Cleide, se derretia. Se derretia, se derretia, se derretia. Tem dinheiro? Eu não quero dinheiro. Senão vão pensar que eu estou com você por dinheiro. Não quero. Ele desmancha com Nice. Não que ele desmanchou com a noiva. Ele pediu um tempo. Ele pediu um tempo. Minha vida está agitada. Eu agora tenho que viajar todo final de semana. Eu estou em dúvida. Eu quero só um tempo. Vamos dar um tempo, depois a gente volta. Nice que gostava dele. Nice que gostava muito, 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 muito dele. Ela fica desesperada. Mas se era só um tempo, não era só um tempo. Ele marca casamento com a velha Cleide, Dona Cleide. Dona Cleide, ele vai morar com ela planos. No apartamento luxuoso dela, na região mais nobre de São Paulo Central, praticamente Higienópolis. Era um triplex, 3 andares, apartamento gigantesco. Ele andando de carro zero agora. É da firma. A firma me deu
roupas, sapato, então, cada sapato bonito, cromo alemão. Cromo alemão. Ele andando numa estica sensacional. O casamento dele com Dona Cleide, jornais noticiaram: Dona Cleide de tal vai casar. Seu consorte mesmo, Amarildo, Nice fica sabendo. A ex-noiva dele em Campinas fica sabendo e vai conversar com ele. Ele que diz: Nice, olha, é a oportunidade da minha vida. A sorte bate na porta só uma vez. A sorte bateu na minha porta, eu vou ficar muito rico. Quem sabe a gente depois se encontra. Nice não se conformou. Perder para outra mulher, tudo bem. Mas perder para uma mulher 30 e tantos anos mais velha do que ela. Perder por dinheiro. Ela fica desesperada. Primeiro, um sentimento de saudade, de amor, que vai se transformando, que vira um sentimento de raiva, que vira um sentimento de ódio. E todo mundo dizia para ela: seu ex-noivo progrediu, hein? Nossa, você viu que carro que ele tem? Você viu o terno dele? Você viu a gravata dele? Você viu o sapato dele? Nice, de amor, ela sente ódio agora. De amor que um dia ela sentiu e profundo amor agora ela tem por ele, um ódio profundo. Nice, ninguém esperava. Nice ela mesmo. Ela não contratou ninguém. Telefonou para Amarildo e disse precisava desesperadamente conversar com ele. Amarildo, não tenho tempo, vou consultar minha agenda, eu tenho compromisso, mas arrumou um tempo para ela. O que ela queria, ela conseguiu. Deu 6 tiros nele. 6 tiros mortais. Acertou 6 tiros nele. Nice matou o Amarildo. A ex-noiva matou o Amarildo antes que ele casasse com Cleide. Foi presa, autuada em flagrante. Contou sua história, mas e daí, vai matar? Ele merecia, mas vai matar. Nice cumpriu 3 meses de cadeia. E está esperando o julgamento definitivo faz uns 7, 8 anos esse crime. Vai demorar muito tempo ainda, vai demorar muito tempo. Incrível. Esta história é simplesmente inacreditável. Incrível. Ele nos procurou. Ele veio até nós. Ele veio aqui, veio conversar com a gente e contou uma história mirabolante. Fantasiosa, pensei eu. Cheia de fantasias. Até pensei, o que a mente humana faz, hein? O que a mente humana cria. Nossa, a história que ele me contou. A história que eu reconto ao Senhor agora. A história que eu reconto a Senhor agora. O nome que ele nos deu. Josué. Josué nos procurou e pediu ajuda. O que é que eu faço? Dizia ele. O senhor pode fazer alguma coisa por mim? Era mentira. A história dele só poderia ser mentira. Ele contou a história dele. Ele nasceu pobre.
nasceu de família pobre, mas muito moço. Ele se esforçou, estudou, se formou, trabalhou, economizou, lutou, era inteligente. Ele mesmo fala, eu era inteligente, eu era inteligente, trabalhava bem, me adaptava em qualquer trabalho, em pouco tempo eu conquistava. O senhor pode ver que eu falo bem, pode ver que eu falo muito bem, e sempre me destaquei no meu trabalho. Eu comecei a trabalhar numa multinacional. O senhor me vendo agora não pode imaginar que eu era um rapaz bonito, bem posto, sempre com sucesso com namoradas. Sempre tive no mínimo 2, 3 namoradas. Saía praticamente com a mulher que eu queria. Eu até pensei, esse cara aí é metido. Mesmo nesta condição é metido. Mas ele contando a história, eu me vestia muito bem, dizia ele. Eu me vestia muito bem, sabia dançar, sabia me comportar, sabia falar a palavra certa na hora certa. Eu comecei a trabalhar naquela multinacional. O diretor era americano. E eu comecei a namorar com a filha do diretor. Eu, um humilde funcionário, um rapaz do escritório namorando com a filha do presidente da multinacional. E ela gostava de mim. E ela era apaixonada por mim. Era americana, mas era uma moça assim mais brasileira. Gostava até de caipirinha. Eu a levei em jogo de futebol do Corinthians. Talvez tenha sido isto que a fez apaixonar-se da maneira que ela se apaixonou por mim. Ela queria casar. Nos Estados Unidos, ela dizia, quando se gosta, casa. E não precisa fazer que nem aqui, esperar a festa, não. Casa logo. Quando ela contou para o pai que ia casar comigo, o pai ficou uma fera. Quis mandá-la embora do Brasil. Quis que ela fosse embora com tios para os Estados Unidos. Fez de tudo para afastá-la de mim. Mas ela gostava. E eu também gostava dela. Gostava dela e da posição dela, não minto não. Gostava dela, ela era uma boa moça, eu gostava, tanto que a gente casou. Não, sem autorização do pai dela, ela era de maior. Nós casamos no cartório e levamos a certidão para o pai. Estamos casados. Montou o pai montou um apartamento. O senhor me vê agora assim? Eu morei num apartamento de luxo aqui pertinho, Higienópolis. Um apartamento por andar. Um apartamento lindo. Mas o pai dela nunca me perdoou. Sempre achou que eu dei o golpe do baú, mais ou menos. Eu dei mais ou menos, mas eu gostava dela. Eu gostava dela. Quando nasceu meu primeiro filho, John. Imagine eu com o filho John Herbert, com H. Ele fazia questão de dizer com H. Ele fez questão de dizer com H. Meu filho John e minha filha Mary, a segunda que nasceu, eu conquistei um cargo muito bom na multinacional. Eu não fazia nada e ganhava muito. Mas o velho nunca me perdoou e sempre ficou no meu pé. O que eu não sabia é que ele tinha posto detetives particulares atrás de mim. Sabe como é que é? Brasileiro gosta de uma farrinha.
E sabe como é que é? Eu gostava sempre de variar. Eu era jovem. Eu traía. Ela gostava de mim, mas eu dava a minha saidinha. Não é que eu traía, porque não era traição. Era traição, mas não era traição. Era ou não era? Era. Mas eu não saía com alguém por amor. Saía porque tinha um bumbum bonito, uma perna bonita, um seio farto. Eu ia em casa de mulheres. Eu tinha dinheiro, tinha liberdade. O pai dela levantou um dossiê meu. E me fez... Nossa, ele me fez de bobo. Ele me fez ser pego em flagrante. Ela me pegou em flagrante com outra mulher. O divórcio aconteceu. Eu fiquei com algum dinheiro. Ele me mandou embora da firma. Me mandou embora, recebi indenização, mas em pouco tempo eu queimei. Aí eu decidi desaparecer. Aí eu fingi. Eu escrevi uma carta para ela dizendo que ia me matar. Dizendo que ia me jogar no rio. Eu não ia me jogar no rio, coisa nenhuma. Ia me matar. Mas eu quis fazer um melodrama. Arte dramática. E mandei a carta e sumi. Como o senhor vê, eu virei andarilho. Realmente, o homem nos procurou, estava... Será que era verdade aquela história? Um indigente, uma barba suja, feia, um cabelo... Dava pra ver enfarrafuscados. Nossa, não tem nem palavra pra falar. Homem sujo, porco. A história... Josué, que mente. Até comentei, puxa, esse cara disse que ele foi milionário. Todo indigente, ou quase todo indigente, tem uma história para contar. Este homem deixou uma papelada na minha mão. Deixou uns papéis escritos, não era documento. Com o nome dele, com o nome da mulher dele, com o nome do sogro dele, com o nome dos filhos dele, com o endereço e tudo. E ele disse, sabe quantos anos fazem? Sabe quanto tempo faz? Há 8 anos que eu sumi. Há 8 anos que eu sumi. E eu tô voltando agora pelo seguinte. Eu deixei uma carta dizendo que ia morrer, mas não morri. Não morri. Eu não dei o desquite, mas eu assinei tudo direitinho. Minha mulher tinha um seguro de vida grande. Eu acho que ela recebeu. 7 anos depois, a pessoa não é declarada morta. Eu quero saber se eu tenho direito no meu seguro de vida que eu não morri. Se ela recebeu, eu quero uma parte. Se ela recebeu, eu quero uma parte. Se ela não recebeu, eu também quero, porque eu tenho direito. Eu não morri, mas podia ter morrido. Você entendeu? Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Tudo bem, deixa o homem ir. E ele, cambaleando, quer um dinheirinho aí? Não, seu Gil, o senhor fazendo esse favor pra mim, tá tudo bem. Tá bom. E eu fiquei com aquele papel no bolso. Deu assim, sabe aqueles 5 minutos? Eu pedi pro meu assessor, o Roberto, dá uma telefonada para esse número. Esse número não existia mais, tinha mudado. Mas levanta por esse nome se tem telefone. A história do homem é real. A história do homem é real. A história do homem é real. A mulher não quis acreditar. Não sei se também é real, porque pode não ser o Josué aquele cara. Mas se é real, ele não voltou mais. Será que contando a história ele volta? Ele está morto. A mulher diz que requisitou a morte dele depois de 7 anos e recebeu o seguro. Ela diz que devolve o seguro. Para a companhia seguradora, ela vai devolver o seguro.
Se ele aparecer. Josué, se você tá vivo ainda, será que era o Josué? A história bate. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vamos comprovar essa história. É de cinema, é de televisão. O homem que morreu, mas não morreu. O indigente que... Eu já contei tudo. Já contei tudo, já me embaralhei, porque ele embaralha quando conta a história. Eu ainda não tô muito, mas que tem a mulher tem, que ela confirmou. Apareceu o corpo, ela disse que apareceu um corpo, mas ela não identificou. 7 anos depois ela pediu ao juiz o atestado de óbito dele e saiu. O sogro já morreu, teu sogro já morreu. Josué, o mendigo. Verdadeira história tem cada uma. Você vem sempre com a mesmíssima desculpa. Eu estou cansada disto. Você não vai a lugar nenhum. Você não liga para a sua família. Desta vez cansou. Desta vez ultrapassou os limites. A mulher revoltada. A mulher Selma, revoltada com o companheiro. Revoltada com André. André tentava se justificar. É verdade. É verdade. Pelo amor de Deus, pelo menos uma vez na vida me acredite. Pelo menos uma vez na vida, mulher, me acredite. André casado. André casado com Selma. 2 filhos, uma menina, Celina, de 8 anos de idade. Um menino, Arthur, de 6 anos de vida. 6 e 8 anos. André realmente é do tipo mais acomodado, trabalhador. Ele não perde dia de trabalho, não perde hora de trabalho, mas passeio não é com ele. Passeio, ele dá sempre uma desculpa. Vamos na casa da minha mãe e falar, mulher, não, tô cansado, vai sozinha. Vamos no cinema, não, o filme não presta. Pra tudo ele tem uma desculpa. Pra tudo ele tem uma desculpa. A mulher está cansada. A mulher está cansada. Afinal, desta vez ultrapassou os limites mesmo. Já estava programado há 4 meses. Foi uma reunião de parentes e vizinhos. Um parente arrumou um sítio para pescar, alugou um ônibus e cotizou entre a família. Era uma excursão. Eles sairiam na sexta-feira à noite e voltariam domingo à noite. Toda a família, toda a vizinhança reunida. Ele comprou passagem para ele, para a mulher, para os 2 filhos. A mulher, você não vem com desculpa desta vez. Pelo amor de Deus, você não venha com desculpas em cima da hora. Não, dessa vez eu vou. Desta vez eu vou. Eu gosto de pescar, a companhia é boa, é cansativo, mas eu vou. André, para ele tirar o pé de casa, era a coisa mais difícil do mundo. Podia contar nos dedos as saídas que nos 10 anos de casamento ele deu. Podia contar no dedo até para ir na casa da mãe dele. Até para ir na casa da mãe dele ele punha desculpa. Ele punha empecilho. A mãe acho que não quer a gente lá hoje, ela desculpa para tudo. Hoje tem um jogo bom na televisão.
Hoje sempre uma desculpa. E agora tudo preparado. E ele veio com aquela história. A mulher revoltada. Chega. Eu não acredito em você. Você é um mentiroso. A briga foi feia. A briga foi violentíssima entre André e sua esposa Selma. Não, a gente não vai. Eu vou! A gente não vai. Eu vou! André, era a primeira vez que ele vinha com uma desculpa sofisticada. Nossa, você caprichou dessa vez, hein? Você caprichou desta vez. A mulher dizendo que ele tinha caprichado desta vez. E caprichou mesmo. Afinal de contas, ele vinha com a história do sonho. Ele teve um sonho. Não, mulher, é verdade. Eu tô falando pro nosso bem. Eu tô falando pro bem seu, meu e das crianças. A gente não vai, eu vou! A gente não vai. Afinal de contas, mulher, o sonho foi tão real, foi um aviso. A mulher, revoltada. Eu já vi você inventar história. Mas história deste jeito, pelo amor de Deus, não quer ir, não vai, mas eu vou. Você não vai, é perigoso, que perigoso, vai todo mundo, vai toda a minha família, a sua família, a vizinhança, somos em 30, lá eu tomo conta das crianças. Não é lá. O problema não é lá. André contava. E parecia real. E parecia que ele estava falando a verdade. Desta vez ele tinha caprichado, segundo a mulher. Desta vez ele tinha ensaiado bem, segundo a mulher. E ele contou: olha, eu sonhei que a gente estava no ônibus, todo mundo estava cantando, todo mundo estava alegre. De repente, o ônibus caiu num lugar, a gente só ouviu o grito. Eu escapei, mas você e as crianças morreram. Eu sonhei isto, é verdade, eu juro. Eu vou. Com sonho ou sem sonho, eu vou. A mulher revoltada. Você, hein? Inventando desculpa. Desta vez você foi longe. André, você não vai. Eu não quero que você vá. As crianças não vão. As crianças vão. Foi um borrobodó. Foi um carnaval naquela casa. Foi uma brigaiada naquela casa. Uma gritalhada. Vizinhos, parentes vieram ver. E ela revoltada, ele tá inventando desculpa pra não ir. Ele tá inventando novamente desculpa pra não ir. Mas eu vou. Pô, André, satisfaz a tua mulher. É que eu sonhei que o ônibus tinha um desastre. Que sonhou o quê? Mas André estava irredutível. Ninguém ia. Naquele dia foi um forrobodó. Naquele dia foi um carnaval. Naquele dia foi uma briga. Meu Deus do céu, que briga. Mas ela estava decidida. Selma sempre foi obediente. Sempre foi do tipo super obediente. Sempre aceitou tudo do marido, mas desta vez ela não ia aceitar. Ela ia. Ela tinha se programado durante meses. Ela ia com sonho ou sem sonho. Eu vou, disse ela. Chegou o dia. André, você não vai. Eu tô indo. André mudou de tática. Pelo amor de Deus, não vá.
Pelo amor de Deus, não vá. Eu estou falando pelo nosso bem, pelo bem das crianças. Pelo amor de Deus, não vá. Pelo amor de Deus, não vá. Ela, irredutível. Ela estava decidida mesmo. A mala já arrumada, a mochila, a comida pronta, os lanches prontos para a viagem, as crianças arrumadas. Dá um beijo no pai. Não quero beijo, você não vai. Nossa, foi preciso que o irmão dela interviesse. Foi necessário que o irmão dela tomasse as dores da irmã. Deixa ela ir. Se você não quer ir, deixa ela ir. Deixa ela ir. André tá chorando? Você tá chorando, André? Eu gosto de você, Selma. Eu gosto das crianças. Eu vou perder vocês. Eu vou perder. André, para com isso. Isso é chantagem emocional. A mulher virou as costas e entrou no ônibus. A mulher, levando as crianças, entrou no ônibus. O ônibus partiu. Dizem que André ficou chorando. Dizem que André falou: Deus queira que não seja verdade, mas foi tudo tão real. Foi tudo tão real. A excursão foi boa. A excursão, o ônibus chegou naturalmente e normalmente. E o fim de semana foi espetacular. Só que na volta, o motorista havia tomado umas caipirinhas a mais. O motorista havia bebido um pouquinho a mais. E naquela ponte, mal o ônibus tinha saído do sítio. Tinha andado o quê? 20 quilômetros. Naquela ponte, o motorista perdeu a direção e caiu numa ribanceira. Várias pessoas feridas. Inúmeras pessoas feridas. Morreram 4. O motorista que estava no banco da frente caiu de bico. A Selma, que estava com as 2 crianças no primeiro banco, eles morreram também. O sonho de André jura que sonhou o mesmo, que não foi invenção, que não foi desculpa. André, ele se culpa. Eu deveria ter sido mais homem e proibido. O irmão dela que se lamenta. Desculpe. Sonho, premonição, coincidência, sei lá. A história de André, que previu o acidente, que matou sua mulher e seus 2 filhos. Ela chegou para ele e começou a falar. Aquela vizinha deu uma bronca. Você não tem coração. Você é ingrato. Você pode e não faz absolutamente nada. Você não tem coração. Não tem cabimento isto. A vizinha que havia encontrado a mãe dele. A vizinha que havia encontrado a mãe dele, Fábio. E agora dava-lhe uma bronca incrível. Você não tem coração. Eu nunca vi uma coisa dessa. Sua mãe sem luz. Cortaram a luz. Sua mãe sem nada, sem água. Cortaram a água. Ela praticamente não tem o que comer. E você está numa boa e não faz absolutamente nada. Você não tem coração. Fábio, você não sabe o que está falando. Eu vou te contar minha história. E Fábio começou aquela vizinha contar a história de sua vida.
Eu tinha 2 anos. Só 2 anos. Eu não me lembro. Eu não me lembro direito. Mas meu pai foi embora. Ele não suportou minha mãe. Ele não suportou aquela maldade que era minha mãe. Minha mãe sempre foi má. Sempre foi má. As minhas primeiras lembranças são de quando eu tinha 4, 5 anos. O resto eu ouvi contar. O resto eu ouvi contar. Eu com 4, 5 anos sofri. Ela me batia. Mas não era aquela pancada de mãe. Não era aquela pancada que uma mãe dá num filho. A mãe que castiga, mas castiga para corrigir, para emendar a criança. Não, ela me batia de maldade. Minha mãe era muito má. E o castigo que ela me dava por qualquer coisinha, além de bater, ela que dizia: você não vai comer. Por um dia inteirinho, eu não comia absolutamente nada. Eu não comia nenhuma bolacha, nada. Castigo. Ela me trancava no quarto e ali eu ficava chorando por 24, 30 horas, sei lá quanto tempo. Eu sempre fui um sofredor. Sempre. Minha mãe sempre me castigou. E castigou violentamente. Quando eu tinha 8, 9 anos, comecei a apanhar por nada. Eu era bonzinho, ingênuo mesmo. Mas eu comecei a apanhar de fio de ferro. As marcas que ficavam, os vergões que ficavam, ela parecia que quando me batia se sentia feliz. Ela que gritava: você é igual a seu pai! E batia. O fio de ferro comia minhas costas, minhas carnes. 11 anos, 12 anos, ela me deixava para fora de casa. Hoje você vai dormir no quintal. Hoje você vai dormir no quintal. E olha eu, dormindo ao relento. Olha eu dormindo ao relento. Ela, de manhã, quando eu dormia fora, me dava um pedaço de pão duro e dizia: vai trabalhar, vai se virar, nem que seja roubar, vai arrumar dinheiro. Eu nunca roubei. Não tenho índole para isto. Eu ia para as feiras livres e fazia carreto. Olhava aquele pastel de feira como se fosse a maior guloseima do mundo. Mas eu precisava ganhar, e se ganhava, eu precisava levar para casa. Minha mãe, eu cresci. Eu cresci com 18, 19 anos, ela se fez de doente. Ela se fez de doente. E ela dizia: eu não posso mais trabalhar. Eu sofro do coração. Eu descobri depois que era mentira. Eu descobri depois que era pura invenção da parte dela. Eu casei e fui para longe. Mas ela não me abandonou. Eu amava Nancy. E eu nem sei por que minha mãe fez aquilo. Eu até agora me pergunto por quê. Eu nunca respondi. Eu sempre apanhei quieto. Sempre que eu ganhei alguma coisa, eu dei para minha mãe. Ela tinha ódio de mim. Ela provocou a minha separação. Foi ela. Ela chegou para Nancy, minha querida e inesquecível esposa. Ela fez uma fofoca muito grande. Eu gosto de você, Nancy. Eu não posso suportar essa situação. Ela gaguejava, ela chorava, ela fazia o papel de coitadinha e todo mundo acreditava e tinha pena dela. Nancy
Acreditou quando ela falou que eu tinha outra mulher. Imagine, a própria sogra, a própria mãe denunciando o filho, a própria sogra falando para a nora que o filho, que o marido tem outra pessoa. Minha vida matrimonial nunca foi a mesma. Ela fez a fofoca, não sei porquê. Nancy acabou indo embora. Nancy acabou indo embora. Só depois de um tempo é que eu soube que foi minha mãe. Ela sempre quis me prejudicar. Sempre. Fofocas e mais fofocas. Empregos que eu perdi. Vários empregos que eu perdi. Ela anonimamente telefonava para meus patrões e informava que eu estava roubando, que eu estava fazendo isto, aquilo outro. Incrível. Minha mãe sempre teve ódio de mim. Mas a gota d'água foi quando ela me denunciou à polícia. Imaginem. Uma mãe denunciando por tráfico o filho, e eu nunca nem vi droga. Eu nunca nem vi droga na minha vida. Eu não sei o que é maconha, cocaína, crack. Mas imaginem, uma mãe chegando numa delegacia e denunciando o filho. Doutor delegado, eu como mãe me dói o coração. Mentira. Mentira. Eu fui preso. Mesmo sem ter absolutamente nada comigo, apanhei. Sua mãe mesmo contou. Sua própria mãe contou que você é traficante. Aonde está o bagulho? Durante 2 dias, eu apanhei ininterruptamente. Quando nada foi provado, não havia nada a provar. Quando eu saí, eu jurei: nunca mais quero saber dessa mulher. Nunca mais. Ela me fez tanto mal desde pequenino. E agora, ele dizia, vizinha, você vem me dizer que eu sou ingrato? O que eu tenho que fazer? Ir lá pagar as contas dela? Ficar à mercê das fofocas dela, da maldade dela? Veja você, que ela já jogou você e vai jogar todo mundo contra mim. Eu quero que ela se dane. Não tem água? Dane-se. Não tem luz? Dane-se. Não tem comida? Dane-se. Pode falar que eu sou ingrato. Ingrato? Ingrato? Depois que eu sofri tanto. E tem uma coisa, dona, não vai falar dela aqui. Pode sair. Se a senhora quiser espalhar que eu sou ingrato, pode espalhar. Mas a história é esta. O quê? O que você faria no lugar dele? Compraria presente de Dia das Mães? O que você faria? Ele é ingrato? Perdoar é divino? Você perdoaria? A impressionante história de Marcos, ele mesmo contou. Ele mesmo contou a sua história. Quem era Marcos? Marcos era uma pessoa aparentemente extremamente comum. Tinha seu emprego, um emprego modesto num escritório na região de Santo Amaro. Um emprego modesto, uma casa modesta, uma vida modesta. Ele era extremamente bem mandado, obediente. Sempre foi um menino de ouro, não muito inteligente, não muito destacado nos estudos, nos esportes, não se destacou em nada, mas também não destoava. Não era 8 nem 80, era no meio termo. Era no meio termo. Marcos, a história impressionante deste homem.
Marcos, se ele não contasse a sua história, se não fosse ele mesmo a contar com pormenores, detalhes, ninguém poderia saber o que se passou com ele, o que se passava com ele, o que aconteceu, o que acontecia com ele. Marcos era casado. Marcos vivia numa modesta casa. Seu salário dava para pagar as contas e tão somente isto. Mas ele vivia bem. Se dava muito bem com sua esposa. Tinha 3 filhas pequeninas. Conseguia manter um padrão de vida baixo, mas não tinha dívidas. Marcos, só ele sabia seu drama. Era um drama. Para ele, depois era um drama. Depois do quê? Marcos, ele mesmo contava. Ele mesmo contou. Chorando, ele contou o seu drama. De vez em quando, batia uma vontade irreprimível nele. Batia uma vontade que ele não conseguia se controlar. De repente, vinha do nada. Ele trabalhava, chegava em casa, tomava banho, beijava a mulher, brincava com as crianças e de repente vinha aquele desejo. De repente parecia que ele era possuído pelo demônio. Parecia que uma entidade o dominava. Ele sabia que era errado, mas ele sabia que não adiantava querer se controlar. Aquilo, ele dizia, ele contava, era mais forte do que ele. Ele falava para a mulher: "Vou tomar uma cerveja." A mulher não ligava, mas ele não ia tomar cerveja, não. Ele sabia o que ia fazer. Ele caminhava, ia para a beira de um colégio, à noite, escolhia uma menina que saía do colégio e atacava e violava, arrastava com brutalidade, arrastava com maldade, a moça ele espancava e violentava, geralmente ou numa casa abandonada, ou numa trilha de mato, ou num terreno baldio. Ele era mau, ele espancava, ele não ficava satisfeito em violar, ele não ficava satisfeito em estuprar, ele batia. Se ele não tirasse sangue, não era ele. Depois voltava a paz. Depois o arrependimento batia. Ele chegava em casa e se arrependia. Se ajoelhava diante de um altar e rezava. E pedia: não deixe que aconteça mais isso. E o medo de ser pego, e o medo de ser reconhecido, não foi. Ele atacou uma vez, ele atacou 2, 3, 4, 10, 12, nem ele mesmo sabe. Agora, ele saía do trabalho, pegava um ônibus, quando dava aquela vontade nem vinha para casa. Depois ele contava para a mulher, ficou bebendo cerveja. Mentira. Ele pegava um ônibus, ia para uma região que ele nem conhecia, e ali ficava na beira de uma passagem. Uma escolar, uma estudante, uma trabalhadora, uma mulher, de repente, aquela vontade o dominava. Aquela sede de estuprar, de maltratar, de judiar o dominava. Ele dizia, era incontrolável. Eu tentava me controlar. Eu sabia que era torto, eu sabia que era errado. Eu sabia que não devia, eu sabia que tinha mulher, tinha filhas. Mas na hora eu não conseguia me dominar.
Parecia que um ser me invadia. Não era mais eu. Eu não era mais eu. Eu não era mais eu mesmo. Eu me transformava. Eu batia. Eu me lembro. Não, nunca me esqueci do que eu fiz. Nunca me esqueci. Velhas, mocinhas, mulheres, brancas, pretas, solteiras, casadas, bonitas, feias, nas mais diferentes regiões. E ele tinha um tipo que não causava suspeita. Sabe esse tipo de pessoa que se encontra em todo lugar? Você passando, você vê, parece o tipo mais comum. Parece o tipo do pedaço. Em qualquer pedaço que você esteja, em qualquer lugar que você esteja. Ele era o tipo comum, extremamente comum, o estuprador. Ele era o estuprador. Ele, quando chegava em casa, chorava. Chorava em silêncio no banheiro, enquanto eliminava os vestígios daquilo que tinha feito no banho, enquanto se lavava, se banhava, para eliminar os vestígios do estupro que ele tinha cometido, da selvageria, do espancamento que ele havia submetido à vítima. Ele chorava, no banho chorava, e prometia e jurava, não iria acontecer de novo. Não iria acontecer de novo, mas ele mesmo sabia. Haveria a próxima vez. E agora, cada vez num espaço menor, aquela coisa o dominava. Cada vez num espaço menor, aquela coisa o obrigava. O obrigava. Ele pensou em se entregar à polícia. Ele pensou em pedir ajuda psicológica, médica. Ele sabia, mas como? Ele foi a centros, ele foi a centro espírita de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Ninguém resolveu o problema, ele não falava. Era um segredo dele. Era um segredo dele. Uma vez ele foi num centro e dentro do centro deu a vontade nele. Ele se sentiu possuído. Na saída, ele pegou uma moça naquele mesmo bairro. Segundo a polícia, foram pelo menos 30 ataques. Pelo menos 30 traumatizantes ataques. Até que um dia, tanto se faz que um dia é pego. Um dia se é pego, e ele foi pego em flagrante. Ele pegou uma moça numa região que ele não conhecia, ele tomou um ônibus para lá, nem ele mesmo sabia que ônibus era, pegou uma moça, estuprou, bateu, a moça gritou. Populares ouviram, correram atrás dele, a polícia passou, pegou. O estuprador estava preso. Na delegacia, ele contou pormenores. Ele deixou boquiaberto quem o ouviu. Ele chorava e pedia perdão. Ele chorava e pedia perdão. Eu não consigo me dominar. Eu não consigo me dominar. Ele foi autuado em flagrante por estupro. Seria mandado para a delegacia de homicídios no dia seguinte. Ele era suspeito de vários crimes. Naquela noite, com a calça que ele usava, ele amarrou uma das pernas da calça na grade da cela e se enforcou. Nunca se soube a verdadeira história de Marcos. Se soube a que ele contou e quem ouviu ficou impressionadíssimo. Uma entidade. Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos explicam. Algo gerava isto. Será?
será já o mais famoso estuprador e matador em estupros do estado de São Paulo. Benedito Moreira de Carvalho contava a mesma história. Contava a mesma história. O pacato vovô que atacava crianças e matava. Que morava na rua Tuiuti, no Tatuapé. Qualquer hora eu relembro a história do Benedito Moreira de Carvalho, a história de Marcos. Quem ouviu ele confessando jura, ele falava a verdade. Mas falando a verdade ou mentira, ele foi um dos estupradores mais violentos de São Paulo. No dia que foi preso, se suicidou na delegacia.